A família como vai? Meu irmão, venha e responda. Olá, querido irmão, querida irmã, estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast A Família Como Vai, que é também um programa, né? Vai à Rádio Alvorada, ou vai ao ar na Rádio Alvorada todas as manhãs de sábado às 9 horas. Mas você pode acompanhar também pelas plataformas digitais, onde a Rádio Alvorada de Londrina tem o seu canal. Você pode acompanhar no Spotify, você pode acompanhar também no YouTube, onde quer que você esteja em outro momento. Mas o mais importante, você pode também evangelizar, você pode também compartilhar esse conteúdo por meio do seu WhatsApp, por meio do seu perfil no Instagram, no Facebook, da forma que você quiser. É importante que você também divulgue, porque afinal de contas, aquele que apoia a evangelização é também um evangelizador. E nós queremos dar continuidade àquele tema da comunicação não violenta, né? Nos últimos 2 programas, podcasts, nós tratamos da comunicação não violenta. E queremos hoje aprofundar um pouco mais, trazendo a vivência concreta disso no cotidiano familiar, no cotidiano de um casal, no cotidiano até das nossas relações de trabalho. E para isso eu tenho aqui 2 convidados muito especiais que eu quero apresentar para vocês agora. Bom dia, Gustavo, bom dia, Dani. É uma alegria recebê-los aqui na Rádio Alvorada para esse momento de formação para os nossos ouvintes. Eu queria que vocês se apresentassem para nós. Duli, primeiramente, gratidão por abrir esse espaço para nós conversarmos um pouco sobre um tema tão importante. Eu sou o Gustavo Isaías, Gustavo da Dani, sou cristão, casado, temos 2 filhas e atuamos também com a área de desenvolvimento humano, temos atuação dentro da igreja com a pastoral familiar e outras atividades. E dentro desse contexto nós desenvolvemos também um projeto, uma empresa na área de desenvolvimento humano, sobre a qual a gente vai falar um pouquinho aqui da comunicação não violenta, que é um tema tão importante, né? Tá certo. E você, Dani? Como é que essa menina está aqui conosco hoje? Bom, como o Gustavo mesmo já compartilhou, nós temos 2 filhas, a Gabriela e a Rafaela. A Rafa tem 10 anos e a Gabi tem 11. E sempre trabalhei na área da educação, me dedicando à educação de crianças, jovens. E com a ideia desse projeto que nós tivemos juntos, né, encontramos no mercado essa necessidade, né, de desenvolver cada vez mais as pessoas, nós criamos a nossa empresa, né? E eu venho em toda essa jornada acompanhando o esposo. Que bom, Está que sendo bonito. maravilhoso. Vamos falar um pouquinho dessa empresa, porque afinal de contas, ela tem exercido um papel muito importante na vida de muitas pessoas, né? Qual é o nome da empresa, Gustavo? Ser Agora. Ser Agora. Isso, e é um nome para nós muito forte, porque primeiro temos que ser, depois ter. E o mundo normalmente prega que primeiro você tem que ter para depois ser. Então, ser agora, o contexto do agora também é que nós temos esse momento, né? É esse agora que nós temos para viver. O passado já foi, o futuro ainda virá. Então, o projeto surgiu com esse nome de ajudar as pessoas a se conhecerem e viverem esse momento presente, que é o presente que Deus nos deu, que é o agora. E dentro da Ser Agora, nós trabalhamos com 3 pilares essenciais. Primeiro, o autoconhecimento. Não existe um processo de desenvolvimento humano sem primeiro se conhecer. Primeiro tem que saber quem eu sou. E aí depois as outras coisas vão se despertando. O segundo passo que a gente trabalha muito dentro das corporações, das empresas, é a liderança. Uma liderança co-criadora, uma liderança de colaboração, de cooperação, de construir junto, de deixar legado. Não simplesmente mandar, né? Existe uma diferença entre chefe e líder. E um terceiro pilar também, a gestão de desempenho, que é super importante, né? Você precisa dar resultado no meio empresarial, então também temos um pilar ali que trabalha essa questão. Mas tudo começa pelo autoconhecimento. É o olhar para si. Como é que é, Dani, a sua participação junto com o Gustavo? Como é que vocês experimentam? Porque nem sempre essa experiência é uma experiência bem sucedida de um casal
envolvido no mesmo projeto profissional, financeiro e as situações todas que envolvem isso. Como é que vocês administram isso? Sem dúvida, Dúlia. É realmente um grande desafio. Quando ambos têm atividades diferentes, é uma coisa, né? Agora, quando os dois se unem em prol de uma missão, né, juntos, realmente a gente tem as alegrias, tem os desafios, né? Faz parte de todo o casal. Mas eu penso que o que mais nos sustenta é o prazer de estar em missão, sabe? É de fazer isso por missão. Quando a gente faz por missão, a gente se sente fortalecido, né? Enquanto casal. Serve para nós dois, né? Eu falo que boa parte das mentorias que a gente acaba, né? Eu acabo estando junto com ele nas mentorias. Ao final, foi um aprendizado para os mentorandos? Foi, mas é mais ainda para nós, porque a gente aprende tanto, né, com os testemunhos das pessoas, com a experiência de vida. Para nós também, assim, é transformador. Então, isso acaba nos fortalecendo ainda mais, né? O nosso relacionamento, a nossa vida e nos negócios, principalmente, acaba refletindo. E eu queria, então, aproveitar e perguntar para vocês sobre como é que a comunicação não violenta na vida de vocês, porque com certeza para que vocês possam gerenciar essa situação de casal, pais, empresários na mesma empresa, vocês têm que estabelecer alguns limites para que uma coisa não invada a outra. Como é que funciona isso? Como é que vocês administram isso? De certa forma é um grande desafio, como eu disse. Primeiro que concatenar tudo é muito desafiador, né? Os filhos, os negócios. Eu também tenho a minha vida, né, de mãe em casa e é sempre um grande desafio. Mas a união, como eu falei, ela é essencial, né? E a comunicação não violenta, ela vem exatamente para suprir esses desafios, né? Ela nos ajuda o casal estar mais em harmonia, porque a CNV, ela nada mais é do que um ato de amor, né? De empatia, de você se colocar no lugar do outro. Então, quando eu utilizo essa ferramenta, eu também estou com o olhar, eu tiro o olhar de mim e o olhar passa para o outro, né? Então, isso nos ajuda muito. E isso vai também melhorar o nosso relacionamento e tudo isso que você compartilhou. E algo que complementa também, que é importante para todo casal, é o propósito, né? Sim. O propósito do casal. Eu posso ter o meu, a Dani pode ter o dela, mas qual é o nosso? Né? Então, nós temos isso bem alinhado. Então, a hora de ser pai, mãe, a hora de ser pai e mãe. A hora de trabalhar é a hora de trabalhar. Outra coisa que nós levamos muito a sério também é que no dia a dia todos nós temos problemas. Mas nós não somos o problema. Nós temos um problema. Tem um boleto para pagar. Então nós vamos falar do boleto. E não um atacar o outro. Você não pagou, você é o responsável, você... Então, aí começa o ataque. Então a CNV como base, né, até uma base espiritual, ela ajuda nesse sentido de você, como a Dani falou, ter empatia e tal. Perrengue vai ter. Não existe mundo perfeito nesse sentido. Mas a grande questão que não é o problema em si, é como você vai administrar esse problema, como você vai resolver, né? Como você vai lidar com ele. Frente ao problema, qual que vai ser, o que você vai extrair desse problema? Você pode extrair coisas positivas ou coisas negativas. Então, a gente parte do princípio de sempre extrair um aprendizado. Né? Tirar proveito do fracasso, de certa forma, da situação, né? Que não tá bacana muitas vezes, né? Tá Tirar certo. um aprendizado. Eu vou ainda aprofundar mais um pouco essa situação, porque às vezes nós idealizamos demais a relação conjugal, né? E esse é um dos problemas, muitas vezes, que fazem com que determinados casais até desistam, porque criaram uma ideia tão de perfeição, uma coisa romântica, que na prática não acontece. Então, quando vocês trazem isso, a pergunta que eu faço é: às vezes a casa cai, às vezes as coisas, né, a vaca vai pro brejo, a gente se desentende. Como é esse processo de retomada? Tudo bem, não é o que nós queremos, nós procuramos praticar a empatia, a comunicação não violenta, mas nem sempre, como vocês disseram, isso é possível.
Tá, como é que a gente faz para recolher os cacos e transformar num lindo mosaico novamente a relação da gente? Eu acredito, Dula, que passa primeiramente por uma intenção. Eu preciso ter uma intenção. Se eu não tenho eu preciso elevar consciência. A CNV também ela vai falar muito sobre isso, elevação de consciência. Quando eu elevo a minha consciência sobre algo, sobre um propósito que nós temos em comum, sobre quem é a pessoa que está na minha frente, ela não é minha inimiga, ela é minha esposa. Né? Então, quem é ela? Então, se eu não tiver esse background, assim, pode ser que no primeiro perrengue, eu vou atacar. Eu vou na vulnerabilidade dela, eu vou pegar o ponto fraco dela e apertar. É uma reação, nós somos seres reativos, né? Então, para que nós saiamos dessa reação e nós vamos para a ação, eu preciso ter uma intenção. Acho que a primeira coisa é essa, não só para a CNV, para outras coisas também. Eu preciso saber qual é o resultado que eu vou ter após agir dessa forma. Se eu não penso isso antes, eu faço. Aí depois que eu penso, puxa, falei, agora já foi, né? Aí para juntar os cacos é mais difícil. Só que a CNV ela traz uma base para nós muito bacana, porque ela serve tanto para prevenir um conflito, porque você vai ter uma comunicação mais autêntica, mais honesta, mas ela também serve para depois que o conflito surgiu. Como você falou, como é que eu junto os cacos, né? Então ela também ajuda, porque o primeiro passo, como você já compartilhou nos programas anteriores, é a observação, falar do sentimento, da necessidade, aí ela ajuda nesse processo. Tá certo. Obrigado por enquanto. Encerramos o primeiro bloco. Já retornamos para conversarmos com esse casal sobre essa experiência da comunicação não violenta. E nós estamos de volta com o nosso programa A Família Como Vai, nosso podcast que você pode acessar aí nas diversas plataformas e é convidado a generosamente compartilhar também esse conteúdo para que outras pessoas possam ser formadas, instruídas em tantos temas que a Rádio Alvorada disponibiliza nas suas plataformas, nos canais que ela tem nestas plataformas. E nós queremos continuar com esse papo gostoso aqui a respeito de comunicação não violenta com um casal que tem um olhar muito atento a isso, não só na sua relação, mas que também ajuda outras pessoas a buscarem essa comunicação que seja realmente uma comunicação efetiva. Então, retorno aqui com o Gustavo e com a Dani, e agora eu queria fazer uma pergunta para você, Dani, que é o grande desafio de transformar uma discussão num diálogo. Como é que aquilo que começa às vezes como uma discussão pode se transformar num diálogo? Nossa, é desafiador, mas vamos lá. Primeira coisa, para mim a primeira coisa que nós temos que fazer é pausar o nosso instinto. Por que pausar o nosso instinto? Porque o instinto, se nós pararmos para analisar, ele é muito bom, ele nos, né, uma questão de defesa, né, da nossa vida. Mas, se colocarmos ele para reagir dentro da comunicação, ele pode ser um grande problema para nós, né? Porque quando vê, nós já falamos. Quando vê, nós já agimos, né? Então, assim, primeira coisa, então, é pausar o instinto, silenciar ele. E quando o casal busca isso junto, né, busca mais a presença, pausar esse instinto que fica tagarelando na nossa mente, né, para que a gente já reaja, né, rapidamente, vai se criar uma harmonia melhor entre o casal, né? Vai criar uma conectividade melhor. Então, primeira coisa é pausar o instinto. E nós precisamos entender que por trás de uma situação ruim, tem uma necessidade, né? Então, por trás daquela situação, tem uma necessidade que precisa ser atendida. E a CNV, ela vem nos ajudar a compreender essa necessidade e colocar em prática e olhar para o outro também, de certa forma. A questão da pausa, né, quando a gente fala em comunicação, em oratória, muitas vezes as pessoas perguntam assim, Gustavo, dá uma dica aí para eu me comunicar melhor. A resposta que normalmente eu dou é essa: escuta. Você vai ter uma boa comunicação se primeiro você pausar e escutar. Então, entre pensar e falar, existe essa pausa que a Dani falou que é super importante. E a CNV
o cerne dela, quando você pega os 4 passos, os dois, né, o sentimento e a necessidade, é justamente a pausa. Então o segredo tá ali. Então eu preciso pausar. A gente escuta muito falar sobre curso de oratória, mas ouve-se pouco sobre curso de escutatória. E na verdade é a escuta ativa ali, empática, acolhedora, que ajuda nesse processo. Se eu não tô nem aí pro outro, vai entrar para um ouvido e sair pro outro, e eu só vou reagir. Então pausar o instinto, como a Dani falou, é super importante. Lembrando que o nosso cérebro é trino. Nós temos a reação, o reptiliano, o emocional e o racional. E o reptiliano é muito mais rápido que o emocional, que é mais rápido do que o racional. O emocional é mais rápido que o racional. O emocional é mais rápido que o racional. Então, nesse processo, inteligência emocional é você tratar com razão a tua emoção. Então, ele é mais lento, mas é necessário ter essa pausa para você respirar e fazer o reptiliano ficar mais tranquilo. Entendi. Mas aí vem um desafio, querido casal, porque vocês dois estão aí, né, empenhados e tal. A questão é, quando um dos dois não tá nem aí para comunicação não violenta, um tá aqui escutando o podcast, tá acompanhando o programa e falando, não, eu vou fazer isso, a hora que ele vier falar, eu vou fazer essa pausa, mas enquanto tá fazendo esse esforço, da outra parte não existe essa preocupação. Como é que administra isso? Excelente pergunta. Só pergunta fácil hoje, né? Tranquilo, para quem está nos escutando aí também. Mas vamos lá. Eu faço uma analogia, com base nessa reflexão que você fez, Duli, com o próprio cristianismo. Jesus falou que nós temos que amar, inclusive até o inimigo. Amar é uma decisão. Jesus amou e amou até o fim, né? Então, quando a gente fala em comunicação não violenta, num primeiro momento não é necessário que os dois tenham conhecimento e que os dois queiram aplicar. É necessário que um comece. Porque a partir do momento que eu começo a agir de forma mais empática, compassiva, esclarecedora, falando dos meus sentimentos, eu já vou promovendo um clima menos tóxico em casa, onde eu estiver. Então, não é necessário que os dois tenham esse conhecimento. Claro que quando os dois têm, aí fica mais fácil. Né? Então, a gente sempre indica para casais, olha, é importante que os dois passem pelo processo. É uma só carne, vamos ser uma só carne em tudo. Né? Então, na comunicação também é super importante. Então, não é necessário que os dois tenham o conhecimento para que se coloque em prática. É necessário que um comece. Eu gostaria até de compartilhar com vocês uma experiência que eu, no trabalho que eu faço, né, nos consultórios de pessoas, né? Porque como hoje a comunicação não violenta, ela foi abraçada também pelo meio empresarial, pelos meios das escolas e tal. Então há muita gente que conhece a comunicação não violenta. Mas eu já vi situações em que me foi dito assim, eu sei tudo sobre comunicação violenta, mas não adianta. Não adianta, porque ele é assim, porque ela é assim. Quer dizer, um tanto contraditório diante disso que vocês estão falando, porque eu sei que é da nossa natureza, nós que somos do ambiente de igreja, né? E às vezes a gente toma contato com alguma coisa e fica entusiasmado com aquilo, e conforme o tempo vai passando, a gente vai diminuindo. Então, no primeiro momento, a gente quer que o outro comece a se comportar, comece a cobrar do outro. Lá pelas tantas, quando a gente não consegue, a gente desanima e volta para o mesmo padrão em que a gente estava. Então, como é que é isso? Como é que vocês enxergam isso? Ou então vou perguntar para a Dani, a diferença entre agressividade e sinceridade, porque tem muita gente que diz, eu sou sincero, e usa isso para muitas vezes disfarçar ou justificar a sua falta de educação. Sim, exatamente. Primeiro a gente tem que entender que sinceridade sem empatia, ela fere, né? Então, não adianta eu ser sincero, estar sendo sincero, mas não ter empatia na minha linguagem, na minha comunicação. Eu vou ferir, eu vou machucar o outro, né? De certa forma. E de certa forma também, empatia sem sinceridade, ela pressiona, ela sufoca o outro, né? De certa forma. Também é ruim, né? Então tem que ter este equilíbrio, na verdade, né? Na comunicação. É porque nós chamamos isso também, a agressividade de destempero emocional. Tem que gostar de mim do jeito que eu sou. Você já me conheceu assim antes de casar. Mas você não pode melhorar? Parou no tempo?
né? Eu faço analogia às vezes com o jogo, aqueles joguinhos de videogame, quando você vai mudando de fase, vai ficando mais difícil, né? Então, assim, o relacionamento você vai conhecendo o outro, como eu falei, é pouco também, vai vendo as virtudes, mas também as fragilidades, as vulnerabilidades. Então, o respeito, o amor, a compaixão, ela precisa existir. Eu não posso ter esse destempero emocional. Tem que gostar de mim do jeito que eu sou. Não, eu posso sim. Nós somos seres relacionais. Eu preciso me preocupar com o outro também, como que eu estou sendo visto, como que eu estou nesse ambiente. Se eu não me preocupar com isso, eu vou viver sozinho, vivo isolado. Aí é uma decisão. Mas agora, eu quero me relacionar com o outro, com uma equipe, com uma comunidade, não dá. Em liderança a gente fala que quando você vira líder, você perde alguns direitos. Direito de falar o que quer, quando quer, na hora que quer, você perde. Aumenta as suas responsabilidades e diminui os seus direitos. Um casamento também. Casou, eu preciso ter esse respeito. E o casamento não só casamento conjugal, o casamento na empresa, o casamento com a comunidade também. Sim. A partir do momento que você eu vou participar de uma comunidade, de uma pastoral, de um movimento, aí eu vou chegar lá e falar do jeito que eu quero, fazer do jeito que... Não é assim que funcionam as coisas. Né? Tem uma frase que me preocupa muito, às vezes entre os casais, virou uma frase bastante comum, que é: eu prefiro ter paz do que ter razão. E isso é uma frase perigosa, né? Porque na realidade te deixa na sua posição, deixa o outro na posição, não cria comunicação, e paz está longe de ser isso, né? Paz está longe de ser isso daí, né? O shalom, né? A paz verdadeira, né? Pois paz verdadeira. Essa frase é muito utilizada e mal interpretada também, né? Então às vezes escuta e repete. Isso, exatamente. Usada de uma forma inadequada. Inadequada. Mas, com certeza, com certeza. Mas é isso, olha, nós fechamos mais um bloco aqui e a conversa a gente vai aproveitando tudo isso. Espero que você também esteja aí curtindo tudo aquilo que nós estamos compartilhando nesse momento. Nós já voltamos. Família que reza unida sempre estará. Estamos de volta com o nosso programa Família Como Vai. É uma alegria saber que você está aí com a gente, hein? É você que está ao vivo pela Rádio Alvorada e você que está nos acompanhando onde quer que você esteja, no momento da vida em que você estiver nesse momento. Estamos juntos, a Rádio Alvorada presente também nas plataformas digitais e você convidado a compartilhar esses conteúdos para que outras pessoas também possam ter acesso a esses conteúdos, que são sempre conteúdos de muita qualidade, né? E eu tô aqui com o Gustavo, com a Dani, e nós queremos dar continuidade a esse nosso bate-papo sobre comunicação não violenta, esse desafio que é apresentado a nós. Vou perguntar agora pro Gustavo, qual a diferença que existe, e é importante que isso seja compreendido, entre debate, discussão e diálogo. Debate, discussão e diálogo. Como é que é isso, Gustavo? Dúlio, excelente pergunta. E nós temos uma palestra que nós ministramos para casais sobre diálogo conjugal e a gente gosta de compartilhar essa reflexão também. O que é um debate? O debate é eu me querer provar que eu sou melhor do que você. A gente encontra muito isso nos debates políticos. Então, o meu projeto é melhor, eu tenho a melhor ideia, você não está preparado, você não é tão competente quanto eu sei, você não sabe. Então, num debate, normalmente há uma desqualificação do outro. Discussão. A discussão ela pode ser positiva ou não, vai depender do objetivo. Eu posso discutir para querer soltar os cachorros, ou eu posso... discussão significa análise. Eu vou dissertar sobre um assunto, eu vou pesquisar para ao final chegar a uma conclusão ou uma decisão. Depois que nós discutimos aqui, a conclusão é essa. Então ela pode ser positiva, mas ela também pode ter um tom negativo. Agora, o diálogo é o essencial. Num relacionamento a dois, é essencial que haja o diálogo, porque o diálogo é o não julgamento, que a CNV fala muito também no primeiro passo. É a empatia, é a compaixão. A CNV também é conhecida como uma linguagem compassiva. E Jesus nos ensinou isso sobre a compaixão, né? Então, assim, o diálogo... E Jesus, é interessante que nos evangelhos sinóticos, quando ele fala da compaixão, e principalmente Lucas, que relata nas parábolas, a compaixão tem uma estrutura. Primeiro Jesus vê, depois ele se move de compaixão
e aí ele age. Aí o milagre, ou ele vai para ação. Então, esses 3 passos que o próprio Evangelho nos propõe, a CNV também propõe. Então, se não há um diálogo autêntico, se eu vou para a discussão ou se eu vou para o debate, aí vira problema. Aí eu crio o problema. Aí eu sou a pessoa que está promovendo a discórdia. Acho uma coisa interessante aqui trazer também a questão de não confundir compaixão com dó, né? Porque às vezes na nossa linguagem cotidiana, dá a impressão que quando você tem compaixão, você tem dó. E eu já tive a oportunidade de abordar essa questão aqui em alguns momentos, mas eu gostaria que vocês também trouxessem isso, porque a dó meio que afasta, né? Você fica num nível de superioridade, você pode até ajudar, mas você não se aproxima verdadeiramente. É por aí, Gustavo? Dúlio, por aí. Dó, empatia e compaixão são coisas distintas, né? A dó é o pior sentimento dos 3, né? E como você falou, eu tô aqui, o outro tá lá, eu tenho dó. Né? Empatia é você calçar o sapato do outro. Até eu vejo algumas pessoas falando que é sentir a dor do outro, mas na verdade não tem como você sentir a dor do outro. A dor é dele. Você se conecta com a dor dele, você compreende a dor dele, que é super importante. Agora, compaixão não é nem dó e nem empatia. Com significa junto, né? Do grego é junto, é mover junto. Eu posso ter empatia e não fazer nada, inclusive. Olha que a empatia é positiva. Em liderança nós falamos muito sobre isso. Ter empatia, nós estamos falando sobre empatia aqui. Dó não. Dó é um sentimento ruim. Agora, a compaixão não, ela é além. Ela é o agir junto. É olhar para aquela dor do outro e ter o desejo de aliviar aquela dor e agir. Pode ser com uma palavra ou pode ser com um prato de comida, alguma coisa, mas é o ato de agir. Dó, realmente concordo contigo, é um sentimento muito ruim. E eu acho que aí esse gancho da compaixão nos leva para um outro nível. A comunicação não violenta nos conduz para um outro nível, que é o nível da espiritualidade. Porque a empatia, ela está no nível humano, mas a compaixão você buscou no próprio Evangelho, no próprio Jesus, isso daí. Então, Dani, como é que a comunicação não violenta nos conecta com a espiritualidade, com o amor mais maduro? Como é que é isso? O que a CNV ela nos leva? Ela nos leva a nós reconectarmos com a essência do amor. Que muitas vezes, quando nós temos uma comunicação violenta, essa essência ela fica adormecida do amor. A gente não coloca ela em primeiro lugar. A gente coloca a crítica, o julgamento, o fato de diagnosticar outra pessoa, você é isso, você é aquilo. Então, a gente acaba fazendo o pior para a pessoa, né? Quando a gente não coloca a comunicação violenta em ação, né? E aí fica essa questão da essência do amor. Então, quando a gente pratica, a essência, ela sobressai. Então, gera respeito, de certa forma, na pessoa, cria-se uma harmonia melhor, né? Fica a questão também de ser verdadeiro, né? Da pessoa falar a verdade, mostrar o seu sentimento. Nós temos uma grande dificuldade de mostrar os nossos sentimentos porque não fomos treinados para isso ao longo da vida. E nós temos vários tipos de sentimentos, né? Para demonstrar de certa forma. E nós temos um certo receio muitas vezes. Nós vemos que demonstrar o sentimento muitas vezes para o outro é eu me colocar numa situação de saia justa muitas vezes, ou de inferioridade, né? De inferioridade, de vulnerabilidade. Exatamente. Eu não vou falar porque ele pode achar ruim, ou eu não vou falar porque também eu vou me colocar para baixo, vou me rebaixar, então vou deixar quieto. E quando a gente deixa quieto, nós estamos nos anulando muitas vezes. E o ato de anular não é um ato de amor, né? Não é um ato de amor. Então eu preciso trazer essa questão da essência, né, dentro da CNV. E é por isso que ela é extremamente importante dentro de um relacionamento, né, espiritual nesse sentido. Eu tenho um hábito de dizer, Duli,
que a CNV ela tem essa base espiritual, ela ajuda na nossa espiritualidade, porque ao praticar a CNV, você passa a ter um estilo de vida diferente, de repente, daquele que você não tinha. A exemplo do próprio cristianismo, quando, né, você é a pessoa que não conhecia Jesus, tinha uma vida desregrada, e aí ela se converte, e ela muda, ela passa a ter um novo estilo de vida, uma nova forma de ver. E a CNV é a mesma coisa, quando você compreende os 4 passos, por exemplo, e Jesus nos ensinou isso. Primeira coisa, o primeiro passo da CNV, observar sem julgar, sem avaliar. Né? E tem uma passagem que nos diz que com a mesma medida que julgardes, sereis julgados. Né? Então, assim, o primeiro passo ele já é um desafio. Só o primeiro passo da CNV ali já é um mega desafio para nós, seres humanos. Mas se eu conseguir trabalhar isso, eu já vou para um segundo passo. Expressar o meu real sentimento. Né? E o terceiro, as necessidades. O que eu preciso para que nós possamos conviver bem. E o pedido e não exigência, que tem uma diferença muito grande. Exatamente. Mas é isso, gente. Olha, muito obrigado. Eu só queria, sim, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, vamos deixar claro, gente, que violência não é apenas um ato de agressão física. Isso é inadmissível, né? O que nós estamos falando aqui é da nossa violência praticada, às vezes, com sorriso nos lábios, a nossa violência praticada por meio do nosso silêncio, por meio da nossa ironia, por meio do nosso tom de voz, por meio do nosso braço cruzado, por meio do nosso canto de boca, por meio do nosso olhar. Então não estamos falando de violência no sentido físico da palavra, né? Mas nós chegamos agora ao fim do nosso podcast, temos alguns segundinhos aqui, alguns minutinhos para a gente poder fazer o encerramento. Minha gratidão a vocês. E qual a mensagem que vocês deixam para encerramento desse nosso encontro de hoje? Duli, eu digo para vocês, aprendam a escutar o sentimento do outro, mais do que o que ele está falando. Quando isso acontecer de forma genuína, os relacionamentos ficarão melhores. Isso é extremamente importante, porque quando a gente começa a pegar a CNV e usar como um estilo de vida, e isso quando vem dos dois, tudo muda, né? A gente fala, a CNV também é uma grande ferramenta, assim como tem várias ferramentas para o autoconhecimento, né? Tudo parte de você compreender o outro, né? Compreender a si mesmo e compreender o outro. Dessa forma, nós vamos criar um relacionamento mais harmonioso, com uma conexão melhor. De presença, né? Porque o que a CNV nos proporciona, nos convida, é viver essa presença, né? Sair do automático, sair quando veja agir, né? É você parar e pensar. Jesus, ele era muito assim, né? Ele via a situação e já não agia. Né? Ele pausava, né? Ele se tranquilizava e depois ele tinha ação, ele entendia o que o outro estava assim passando, né, de certa forma, para depois ele agir. E assim nós também possamos trazer isso para a nossa vida, né? Que seremos mais felizes. Muito obrigado pela presença de vocês aqui, eu fico realmente encantado, né? Até porque também eu sou mentorado por vocês, né? Nosso grupo lá da paróquia, que tem tido essa caminhada aí já de 4 meses, né? Que nós estamos nessa caminhada buscando um autoconhecimento e o quanto isso tem sido importante. Então, minha gratidão e também pela presença de vocês aqui, essa generosidade de compartilhar tudo isso com os nossos ouvintes, tá bom? Deus os abençoe. Amém. Amém, amém. E você que nos acompanhou, fica aí o convite para compartilhar e participar cada vez mais da nossa programação. Tchau, tchau. A família como vai?